Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse sentido tão importante que é a visão e que tem um ganho evolutivo tão grande, né? Para começar, vamos falar um pouco sobre as planárias, que foram os primeiros animais a apresentar um órgão parecido com os olhos, que é o que nós temos. Bom, as planárias elas pertencem ao filo dos plateumintos e à classe tubelária. Elas possuem um corpo achatado, têm vida livre, simetria bilateral, que também foi um grande ganho evolutivo, pois fazem com que elas andem para frente, assim, podemos dizer, e consigam ter uma dimensão maior do território, podemos dizer assim. Elas se locomovem através de cílios. São hermafroditas, mas elas não se autofecundam e podem fazer reprodução sexuada e assexuada. Mas não têm o tubo digestório completo e possui um gânglio cerebral, que faz a função de cérebro, assim, seria como um cérebro primitivo. E é o grande ganho evolutivo das planárias, diferente dos outros animais que não vieram antes delas, mas que não têm nenhum tipo de olho, podemos dizer assim, é que elas percebem a luz por meio dos ocelos. Mas o que são os ocelos? Os ocelos são olhos primitivos, pequenos e isolados, e elas parecem que são vesguinhas assim mesmo. Eles são constituídos pelo agrupamento de células fotorreceptoras, que são formadas por células sensoriais revestidas por células pigmentadas conectadas ao nervo óptico. Os ocelos detectam a intensidade e a direção da luz, mas não são capazes de formar imagens, que é isso que a gente vê. Eles só sabem a direção da luz e a intensidade. Como é que isso funciona, essa visão, entre aspas? As células pigmentadas absorvem a luz, estimulando as células fotorreceptoras, que geram impulsos nervosos transmitidos aos gânglios cerebrais através do nervo óptico. Se comparar os impulsos dos dois ocelos, percebe-se uma movimentação oposta à fonte de luz, porque a luz para as planárias é considerada fonte de perigo, por isso que quando elas veem a luz, entre aspas, elas se locomovem na direção oposta. Bom, e para a gente falar dos ocelos, a gente escolheu o filo dos molúsculos e o polvo, para que a gente possa aprofundar mais nossos conhecimentos. O polvo pertence ao filo dos molúsculos e à classe dos cefalópodes, que significa pés na cabeça. Eles são marinhos e carnívoros, possuem 8 tentáculos e um par de olhos bastante desenvolvidos. Os olhos deles são capazes de formar imagens e distinguem bem as cores. Eles são bem parecidos com os olhos dos seres humanos, que são formados por córnea, cristalino, íris, pupila, retina e nervo óptico. A córnea é a primeira camada atingida pela luz, ela é resistente e transparente. O cristalino é o foco de luz, que garante a focalização em objetos de diferentes distâncias. A íris controla a abertura e o fechamento da pupila, que possui um molúsculo liso que atua nessa movimentação. A pupila é a abertura onde ocorre a entrada da luz. A retina é rica em fotorreceptores e é possível de diferenciar dois tipos de receptores, bastonetes e cone. O nervo óptico leva os impulsos nervosos do olho para o cérebro. O processo de formação das imagens no olho dos polvos ocorre da seguinte maneira. Primeiramente, a luz sofre refração, atingindo a córnea, que é a camada mais externa. Nesse momento, a íris é responsável por controlar a quantidade de luz que atravessa o olho e alterar o tamanho da pupila, que forma um orifício no qual permite a entrada da luz. Depois, a luz atravessa o cristalino, que funciona como uma lente convergente, que converge os raios luminosos para um determinado lugar focal da retina, que permite que a imagem se forme. Na retina também ocorre a percepção das cores através dos bastonetes e cones. Essa percepção faz acontecer uma reação química que gera impulsos nervosos. E, finalmente, os nervos ópticos levam esses impulsos para o cérebro, que interpreta e processa a imagem que enxergam. Como vimos, as planárias têm uma estrutura visual muito simples, na qual só exploram o meio através da luz. Os polvos já são mais desenvolvidos quando falamos de visão, pois têm olhos muito parecidos com os dos seres humanos. Isso faz com que eles consigam enxergar o perigo dos predadores, ou então caçar melhor o seu próprio alimento. Essa seria a importância evolutiva da visão dos moluscos.